E olha, pessoal, vamos seguir repercutindo, conforme vocês estavam vindo e acompanhando no Jornal da Manhã há poucos minutos, a prisão que ocorreu nessa manhã de terça-feira da mandante da quadrilha de falsos entregadores, incluindo os assaltantes que mataram da forma mais covarde imaginável o ciclista Vitor Medrado na semana passada, a sangue frio, à luz do dia, em frente ao Parque do Povo, região aqui do Itaim Bibi, região nobre aqui da Zona Sul de São Paulo, plena manhã de quinta-feira passada, né? A alcunha dela, o apelido dela, dessa criminosa, é Mainha do Crime e, pelo visto, isso ajudou até a facilitar a identificar ela em Paraisópolis, ela que é financiadora, líder de uma quadrilha de roubos e ações criminosas que acontecem não só aqui nas imediações do Itaim Bibi, mas outros pontos de São Paulo. David, traz mais detalhes aqui, pelo menos um baita passo em busca de respostas e uma solução. Exatamente, Marinho. Bom, a gente tô até conversando aqui com o secretário executivo de Segurança Pública, Dr. Nico, né, que até estava falando para mim que vai entrar aqui com a gente, mas a produção ainda vai conectá-lo. Mas a Mainha, né, conhecida aí, a Mainha do crime, ela que é a Suedna, de 41 anos, ela é a mandante de vários roubos na capital paulista. Então ela é a principal articuladora e, segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ele que detalhou essa prisão, ela foi detida em Paraisópolis. Na casa dela foram encontradas diversas bags de falsos entregadores, que eles atuam dessa forma, né, com motos e também com bicicletas, nas mais diferentes regiões da capital paulista. E ela foi detida. Junto da casa dela tinham essas bags, também arma, além de objetos roubados das vítimas. A polícia apreendeu diversos documentos para que possam chegar aos autores do roubo que, infelizmente, vitimou, né, o Vitor Medrado, ciclista de 46 anos, que foi morto no Parque do Povo, aqui em São Paulo, na semana passada. Então, ela é a articuladora desses roubos na cidade de São Paulo. O nome dessa meliante, a Mainha do Crime, de graça não tem nenhuma nesse nome que para sempre aí vai ficar manchado e cravado aí na memória do cidadão paulistano, é Suedna Barbosa Carneiro. Anotem esse nome, esse é o nome da Mainha do Crime, apreendida ali em Paraisópolis, cheio de bags, documentos e todo um rastro de destruição que ela patrocinou e financiou nos últimos tempos. Assim, diante dessa tragédia assim, assustadora, pelo menos um passo na direção certa, né, Pepe? Não, exatamente, Marinho. O que me deixa estarrecido nesse crime, né, e na revelação da prisão da Mainha do Crime, é exatamente saber que tem uma organização, né, que coordena os roubos em diversos pontos da cidade de São Paulo. Eu, quando noticiei, né, quando noticiou a morte do ciclista, eu achava que fosse ladrões isolados, né? Mas não. Existe uma pessoa que pensa, vamos fazer o seguinte, vamos colocar mochila de operadoras que levam comida para fingir que é entregador, né? Vamos fazer uma articulação aqui na região para assaltar e para matar pessoas. Ou seja, a questão, Maria, é muito mais profunda do que aparentava ser, né? Existe uma organização, e eu imagino, David, que deve ter várias manhinhas em vários lugares de São Paulo e do Brasil, que coordena, bobear essa pessoa divide São Paulo em regiões, igual o Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro. Tal região é minha, tal região é tua. É um absurdo. É a profissionalização da criminalidade no estado de São Paulo. Jamais subestimem a profissionalização, a criatividade e a articulação dessa gente. E venho dizendo, a panela de pressão da paciência do povo está esgotando. O Vitor Medrado, que para sempre vai ser lembrado aqui pela comunidade de ciclistas de São Paulo, tão forte, tão unida. Enfim, era atleta de velódromo, era orientador físico, foi enterrado no sábado passado agora em Belo Horizonte, onde ele nasceu. Mas antes da gente seguir adiante, quero muito ouvir Jesse e Mano também. Eu proponho que a gente ouça aqui agora a fala do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, detalhando a importância dessa prisão e o envolvimento com o latrocínio do ciclista Vitor Medrado. Vamos ouvi-lo. Essa prisão é muito importante porque a gente desmantela uma quadrilha e a líder dessa quadrilha foi essa mulher presa na data de hoje. Então ela fomentava uma cadeia grande lista na cidade de São Paulo de crimes que aconteciam, de roubos de aparelhos celulares, de correntinhas de ouro, de alianças, até alianças eram roubadas dessas vítimas, e ela era a grande fomentadora porque ela pagava por esse material roubado, alimentando essa cadeia ilícita para depois revender esses produtos roubados dessas vítimas. Jesse Peixoto, suas primeiras impressões aí diante desse desdobramento?
Não, primeiro, minha parabenização à polícia por ter desvendado e já ter efetuado pelo menos uma prisão. Um ponto até que eu queria falar, que eu notei muito bem na fala do PT, é a questão, ontem o PP mencionou até o Raul Jungmann, que foi ministro de Segurança Pública. O Raul, eu tive o prazer de ver uma exposição dele em relação ao crime organizado desses pequenos roubos em São Paulo, e a realidade é que o que ele mostra pra gente é que existem áreas muito bem divididas, PP. O que você falou, na verdade, é o fato. Existem áreas bem divididas entre esses criminosos e coordenações locais. Mesmo grupos de organizações criminosas, como o PCC, às vezes tem áreas específicas para o roubo de celular, não pelo roubo do aparelho, mas pela falcatrua nas contas bancárias. Então existe a área, a rua, o lugar do desmonte. Então, por exemplo, é de ampla... Todo mundo sabe aonde que é a área do desmonte aqui. A polícia sabe onde é a área de desmonte celular. Mas é uma organização que, a partir do momento em que você faz uma operação, ela se organiza num local próximo. Então, assim, é um problema endêmico dessa cidade que a gente não está sabendo endereçar e que é necessário capturar não só o assaltante, e que tem que ser capturado, ele é um assassino, mas também as cabeças dessas organizações, para desnortear realmente aquele controle. Então, por isso que essa notícia da manhinha ter sido presa é tão positiva, porque isso desmobiliza vários pontos de assalto dentro da cidade. Mas é exatamente assim que acontece. O roubo, ele é organizado, tem área, tem passador, tem horário, tem várias questões ali. Então, uma situação muito grave que está acontecendo, não só em São Paulo, mas pelo Brasil inteiro. Total, será que pelo menos esse núcleo criminoso, mano, ali em Paraisópolis, talvez a dita cabeça da serpente ali foi decapitada, no caso, na figura da manhinha, pelo menos neutralizada por enquanto, mas será que essa vai tardar para uma nova cabeça surgir e rápido? Essa é a preocupação de todos nós, esse clima de comoção e de revolta total, sinceramente. Pois é, Marinho. E o problema, quando a gente está falando de organizações que profissionalizam o crime, primeiro, isso não acontece do dia para a noite. Isso demanda tempo e demanda uma espécie de amadurecimento institucional. A gente está falando de uma instituição informal, mas que funciona com todo o aparato de uma instituição, onde há uma hierarquia, onde há uma espécie de pirâmide da hierarquia do crime, onde as pessoas ascendem, tem uma espécie de plano de carreira e vão ascendendo dentro da organização criminosa conforme a sua capacidade de praticar novos delitos. E a gente precisa entender essa antropologia específica para que sejamos capazes de fazer um debate amadurecido a respeito da legislação. Porque o ponto essencial é o seguinte: para pessoas que estão ingressando nesta vida criminosa em busca de um plano de carreira dentro do crime, a passagem pela polícia é como se fosse um distintivo, uma estrelinha no currículo. É algo que vai graduando a pessoa para ir se elevando na hierarquia do crime. Por isso, o que nós precisamos? Precisamos que não apenas haja uma passagem pela delegacia dessas pessoas, precisamos que a prisão efetiva interrompa a carreira e a ascensão. Porque quando a gente tem a porta giratória dessas pessoas que entram, saem da delegacia, eles têm lá, é como se fosse uma nova graduação no seu currículo, e ele vai ascendendo postos dentro da cadeia criminosa. Por isso, nós precisamos adaptar a nossa legislação, que é muito leniente e trata qualquer criminoso como se fosse um criminoso avulso, esquecendo que, na verdade, nós estamos lidando com um fenômeno de profissionalização do crime, que tem uma antropologia própria e que precisa do aparato repressivo do Estado para ser interrompido, para que a gente veja casos como esse levando à prisão das pessoas que daqui a 6 meses não estejam de volta no meio da rua e que possa efetivamente, com isso, trazer um cenário que aumente a sensação de segurança para o cidadão, que ninguém aguenta mais ter um parente, uma pessoa querida sendo vítima de assalto e até homicídio, como foi o caso desse ciclista no Parque do Povo. Falando em parente, mano, inclusive a Jaqueline Santos, que é enfermeira, esposa do Vitor Medrado, ela disse que sucessivamente, nas últimas semanas, nos últimos meses, o próprio, agora ex-marido dela, reforçava várias vezes a preocupação com a insegurança ali no entorno do Parque do Povo. Ele era queridíssimo ali por toda a comunidade de ciclistas, que ele era orientador, referência total absoluta. Então parecia quase que ele já sentia na alma
e na mente o que ele estava prestes a sentir no corpo nessa covardia total, absoluta que ele sofreu. Agora, acho que um debate que está sendo muito, enfim, estimulado aqui nos últimos dias, e é inescapável, né, gente? É a questão indicadores econômicos, indicadores da criminalidade apontando na direção certa, reduzindo. Mas e a sensação, e a percepção que eu e vocês aí do outro lado estão sentindo dia após dia? Como é que vocês estão enxergando essa discrepância, né, entre percepção e números, estatísticas frias e a realidade que a gente sente no dia a dia? Eu só queria pôr um ponto que eu acho que é importante, que é o latrocínio. O latrocínio talvez seja o maior medo em relação a esse, é o caso do Vitor, e ele não está caindo, ele está aumentando consideravelmente, 23%. Então, assim, a chance de vir uma situação com risco de morte para alguém que está sendo assaltado está claramente maior dentro de São Paulo. E esse é o maior medo de todo mundo que sai na rua. Hoje em dia está chegando num ponto em que nós não temos mais tanto medo. Claro, a gente ainda tem medo, mas assim, hora que você é vítima, eu acabei de ver aqui uma amiga aqui em São Paulo, teve hoje cedo assalto, mão armada, levaram o celular dela, a irmã dela avisando aqui pra gente. Então, assim, esse tipo de caso tá cada vez mais comum. E é quase um alento, assim, nossa, mas que bom que ela tá bem, que bom que ela não foi vítima de algum tipo de agressão, de um tiro, porque isso tá acontecendo muito na cidade. Então, olha que absurdo. Você quase comemora porque foi só o celular da sua querida pessoa ali que foi levado, foi só o item, não foi a vida dela. Então, assim, tá revoltante, a situação de insegurança em São Paulo tá grave, sim. E bem diferente do Vitor, né, que os bandidos já chegaram atirando, nem deram chance dele esboçar qualquer reação e ele nem reagiu, né. Pela imagem que a gente vê, mostra exatamente isso, que os bandidos chegaram atirando. A Jess falou sobre os latrocínios, os roubos seguidos de morte, eles na capital paulista cresceram 23% no último ano, e enquanto aos roubos é o menor índice da série histórica há 24 anos. Aí tem um ponto interessante, assim, né? A questão da relação dos indicadores, né, com a percepção. Por favor. Homicídio, latrocínio, o número é real. Por quê? Porque o ML informa a polícia que faz todo o relatório do crime, né? Então, assim, então é muito fácil, não tem nenhum tipo de discrepância. Já o roubo e o furto, é bom lembrar que tem pessoas que são roubadas e furtadas que não fazem boletim de ocorrência. Isso é verdade. Então, ou seja, o número é irreal. Então, quando eu falo, por exemplo, que o número de roubo e furto diminuíram, né, na verdade, não dá para você afirmar que houve a redução desse número. E aí tem um fator no mundo contemporâneo que é muito interessante, que é a divulgação das imagens, né? Hoje em dia nós estamos vendo mais imagens de roubo, de assalto, de homicídio, de latrocínio, que a gente não via antigamente. Antigamente, o Davis ficava na porta da delegacia, o GPO da delegacia para obter informação. Hoje a gente obtém as imagens de forma real. Isso ajuda a aumentar a percepção da sociedade de que a segurança pública está piorando. Eu, por exemplo, lembro que eu recebi um vídeo de uma pessoa sofrendo um sequestro relâmpago na rua da minha casa, né? Meu vizinho ali. Nossa, do lado aqui de casa, o cara sofreu um sequestro relâmpago. Eu nunca imaginaria isso há 10 anos atrás, né? Uma imagem dessa há 10 anos atrás. Ou seja, por isso que está uma discrepância entre percepção da população em relação à qualidade de segurança pública e os indicadores, né? A população tem visto imagens, o compartilhamento de imagens cada vez mais frequente. Isso ajuda ao sentimento de terror, que é a realidade, infelizmente, do Brasil e de São Paulo. Ainda mais imagens como essas no Parque do Povo, um lugar extremamente movimentado, onde muitas pessoas frequentam para praticar exercícios, para estar com suas famílias, seus entes queridos. Quando a gente vê imagens como essa, é chocante, porque a pessoa se identifica. A pessoa imediatamente se projeta na cena e pensa: poderia ser eu. Então, isso aumenta a sensação de insegurança, de que qualquer um de nós poderíamos ser vítimas numa situação como essa. E é fato, porque de fato poderíamos ser qualquer um de nós andando no Parque do Povo, ser vítima dessa quadrilha. Não, você anda em táxi aqui em São Paulo com um aviso: não mexa no celular pela sua segurança. Isso é absurdo, isso é uma loucura. Aproveitando, elaborando um pouco aqui no ponto do PP, que é uma realidade também, assim, incontestável. Queria perguntar para os quatro aqui, quem aqui já foi furtado, roubado em algum momento? David, já foi? Já tentaram, eu estava diante da câmera aqui em São Paulo, prestes a entrar ao vivo na rua com o celular, porque a gente precisa apurar as informações, recebe a todo momento informações também, e um ciclista passou e tentou puxar meu celular, mas por sorte eu consegui segurá-lo. Mas é muito rápido. Você reportou? Meu ponto é, você reportou isso? Você fez um boletim de ocorrência? A tentativa de furto? Reportei. Boa. Você já foi roubado? Recentemente já fiz boletim. Fez o boletim? Recentemente fui furtada.
E porque fui à delegacia, Fez o boletim. falei isso aqui. Aí falaram, não tem como encontrar, porque tinha um localizador. E acabei que não fiz o boletim de ocorrência na segunda vez. Já se virou, mano? Já, e não... Não fez? Não fiz boletim. Eu passei por uma ocorrência muito parecida com a que o David descreveu, ali na frente do Edifício Itália, no centro de São Paulo, mas eu consegui segurar o celular e eu não fui prestar queixa, não. E você, Pepe? Não, eu fui duas vezes furtado. A primeira eu não fiz boletim de ocorrência, foi na frente do Shopping Paulista, eu tava saindo lá com o celular, vendo onde o Uber tava chegando ou não, aí puxaram meu celular da minha mão. E a segunda? E outra vez foi no The Town, né, que eu tava com o celular no bolso. E olha que interessante, me ligaram 4 meses depois da delegacia. Acharam. Né, Olha só. falando que acharam meu celular e só devolveriam meu celular se fizesse boletim de ocorrência. Aí eu fiz boletim de ocorrência para buscar meu celular na delegacia. Só fez porque iam devolver. Não, as 2 vezes que eu fui furtado no Rio de Janeiro, eu não fiz boletim de ocorrência. Porque a situação era tão... A impotência era tamanha que só não fazia sentido. Era uma causa perdida. E essa deve ser... não é que deve ser, é a tônica da vasta maioria de todo mundo que fica refém dessa insanidade toda.